Em um país onde o governo sequer dá atenção para os direitos humanos do seu povo, e é possível pensar em uma ação de direitos humanos para pessoas refugiadas? E eu já emendo aqui essa pergunta. Falo em um contexto onde toda a população está oprimida e ofendida, especialmente pelas consequências da pandemia, que impõe alto custo de desemprego, desordem social, financeira e elevado custo de vida. Qual a melhor maneira para atender a um sem sacrificar ainda mais o outro? Então, eu queria pensar um pouco nisso, né? Eu acho que vale muito aquilo que você indica como sendo algo que, no meu entender, é circunstancial. Isto é, o fato de não se ter uma política estatal, governamental, de acolhida, que seja aberta, inclusive àqueles que aqui chegam e àqueles que aqui estão, não significa que a nação não possa ter e não deva ter uma política pública no sentido mais expressivo, que não seja exclusivamente estatal. Nesse sentido, claro, a gente olha aquilo que hoje temos como sendo a indicação de uma necessidade, de uma premência, sobre a qual os olhares não podem imaginar que nos faltem recursos. É absolutamente estranho a suposição que numa nação como a nossa, ou num planeta como o nosso, em que há, né, aquilo que ultrapassa a necessidade por uma parcela das pessoas e, portanto, a possibilidade de redistribuir aquilo que está acumulado de modo a atender todas as urgências, que nós tenhamos carência, né, de recursos. Evidentemente que o momento pandêmico, como você mesmo lembrava, ele já trouxe uma agudização daquilo que já era ruim. Mas ainda assim, né, o argumento que não pode ser acolhido, entendo eu, é que não há como fazer porque o cobertor é curto. A ideia de que o cobertor é curto, em grande medida, indica a dificuldade de estender às pessoas em geral a distribuição de cobertores. Nós não temos um único cobertor, né, numa nação como a nossa, haja vista exatamente essa disparidade, né, essa imensa disparidade de condições de vida que o país ainda, mas não para sempre, carrega. Por isso, né, acho que, usando até uma expressão que o Karnal retomou e você trouxe, né, a ideia de solidariedade, ela ultrapassa uma política de governo. Aliás, para nossa alegria, em vários momentos, e isso é bom, né, nas democracias, como diziam os nossos avós, venham de onde tenham vindo, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Assim como não há bem que nunca se acabe e nem mal que sempre dure. Né? Nesta hora, vale, né, puxar essa percepção da transitoriedade do momento, né, que é mais transtornado. O que exige de quem não está dentro da ação da política pública a assunção, né, a capacidade, né, de capturar e exercer a percepção de que refugiados, refugiadas são vítimas, não são delinquentes. Né? Portanto, não são um transtorno, são uma dificuldade, exigem uma ação, né, da sociedade que seja mais ativa, mas não significa um incômodo de transtorno como se fosse uma invasão. Né? Portanto, tem outra característica. Daí, solidariedade, como você bem sabe, né, e todos sabem, a palavra solidário não vem de solidão, vem de sólido. Né? E, portanto, aquilo que dá solidez a uma convivência, a uma sociedade, a uma vida, a uma dignidade. Como lembrou o Karnal, né, não é a ideia da acolhida a pessoas que de fora venham, inclusive na condição de pessoas refugiadas, não é um encargo, é também um patrimônio, especialmente quando lidado desse modo. E agora eu vou ler uma pergunta feita pela Conexão Melhor Idade, que é uma instituição parceira do ADOS, para o Cortella. A pergunta é a seguinte: viver com dignidade é parte da condição humana de sobrevivência. O que você acha que os governos e a comunidade internacional devem fazer para equilibrar a relação de pobreza e exclusão do envelhecimento, sabendo que a mobilidade humana é tendência global?
por toda a história, o Karnal sabe disso melhor do que eu, né, as religiões, dentro de toda a trajetória, é quase um senso comum entre todas as religiões, a proteção também ao estrangeiro. Quando a gente lê textos de várias formas, né, de religião pelo mundo afora, elas tratam do idoso, da criança, da viúva, do órfão e do estrangeiro. Nós estamos habituados, dentro do mundo ocidental, muito mais com a prática religiosa de origem judaico-cristã e com algum aporte também do pensamento islâmico. Mas quando nós olhamos aquelas formas de textos, né, que falam da acolhida, do humano, da capacidade de ter uma noção de fraternidade, sempre se menciona a viúva, isto é, a pessoa que está isolada, no sentido clássico do termo, não sempre o tempo todo, a criança órfã, né, o idoso, o velho, como se utilizava, e o estrangeiro. Daí a importância, e isso é algo que eu acho decisivo, de nós pensarmos que, né, a noção de acolhida, ela se lida com aquele que é frágil, que é o infante, e aquele que pode se fragilizar, que é o idoso, é algo que está ligado também à percepção da noção de humanidade, e não exclusivamente de um polo. Evidentemente que faz parte de algo que, consignado em 1948, como lembrado, né, na noção de direitos humanos, ele só pode fazer sentido, só existe a noção de direitos porque a palavra humano está no plural. A ideia de humanos é plural. Se fosse humano, né, com um único, não haveria essa percepção. No entanto, sendo plural, e o plural exige exatamente a inclusão, essa inclusão ela tem de lidar com a recusa ao abandono daquilo que indica maior fragilidade. E o Marcelo, logo no início, lembrava o quanto há um número imenso de crianças e jovens que se encontram nessa condição agravada. E, evidentemente, eu gosto muito de uma expressão utilizada em larga escala, né, por um argentino que vive no México, hoje bastante idoso, um filósofo chamado Henrique Dussel, alguém que trabalha muito a noção de filosofia da libertação, ética da libertação. Ele, em alguma medida, ele recusa a palavra excluído. E ele o faz em várias dimensões, não só, né, quanto a refugiados, também dentro das nações para quem nela está ou esteve naquilo, entre aspas, que seria o direito original de cidadania. Ele não usa a expressão excluídos porque ele acha que ela não indica uma razão de autoria. Ele, Henrique Dussel, usa a expressão vítimas. Vítimas. Porque quando você fala em exclusão, quase que você pode imaginar que é uma situação que ela até pode ter sido provocada, né, pela própria pessoa, por desejo dela, é como a evasão. A evasão. Evadiu-se, como se fosse algo do desejo. Ao usar vítima, a palavra vítima nos coloca uma obrigação. Se há a ideia de vítima, existe autoria, existe réus. Desse sentido, é claro que quando você diz, mas eu não sou responsável por isso. Sim, eu não sou responsável por aquilo que produziu, né, um movimento de refugiado, talvez não o seja, mas eu sou responsável por acolher. E há responsáveis que fizeram com que aquilo que é a necessidade e a urgência de se refugiar acontecesse. Por isso, acho que vítimas, como lembrado na questão, como crianças e idosos, elas têm que ter, né, um cuidado muito maior em algo que já é agoniante. O brasileiro sempre foi muito receptivo aos estrangeiros. O histórico da gente sempre foi esse, a gente ser muito aberto, muito curioso pelo estrangeiro. Mas de um período para cá, a gente começou a perceber algumas, pelo contexto geral, alguma ação de xenofobia. A gente tem um cheiro de xenofobia no ar, né? O que está acontecendo com os asiáticos, por exemplo. Um amigo meu foi ofendido no supermercado junto com a mãe porque era asiático, por causa de um certo discurso. É possível, é perigoso, a gente corre esse risco, nesse momento das crises financeiras e políticas no país, a gente despertar esse caráter. É preciso fazer um trabalho de formação, especialmente com crianças e jovens, para que o germe, né, xenofóbico ele não cresça, ele apareça como sendo algo recusável e não algo que faz parte da vida. Pode até estar fazendo e pode estar tendo um agravamento, mas não deve fazer, porque a noção de humano
né, a noção de humanidade, a noção de fraternidade, ela precisa, né, ultrapassar a rivalidade. Como eu digo vez ou outra, cautela, né? O rival, eu estou do lado do rio, você está do outro, nós somos rivais, mas o rio não nos separa, ele nos une. Afinal, se não houvesse o rio, aí sim é que a gente ficaria impossibilitado da aproximação. Tal como o Oceano Atlântico, ele não separa o Brasil da África, ele une o Brasil à África. Né? É outra lógica. E, portanto, se a gente usar a ideia de que separa, assim ficará. Se a gente procurar a junção, aí o modo será outro, né, Cássio? Se eu bem me lembro da faculdade de filosofia, você me corrija se eu estiver errado, mas bárbaro, do grego, queria dizer gago, ou aquele que não sabe falar. Evidentemente, essa maneira como os gregos chamavam os outros povos, né, é muito comum que povos chamassem os outros por um nome aqueles que não são humanos, aqueles que não sabem falar, aqueles que não sabem pensar e tal. Isso demonstra uma ignorância, né? Hoje em dia, a gente já sabe que a pessoa que mora na Argentina e na Inglaterra e na Somália fala outra língua, só que não a nossa. Quer dizer, uma pista para essa xenofobia ou para a raiva que a gente tem do outro poderia ser a ignorância, né? A origem pode ser a ignorância, mas hoje a gente não pode mais falar que é ignorância. E nós temos países muito ricos em que pessoas muito ilustradas se colocam muito preconceituosas contra o outro, né? De onde você acha que veio essa coisa atávica da gente precisar sempre de um outro para ser o inimigo? A gente não consegue se constituir nunca como um grupo sem ter um outro para a gente dar na cabeça e xingar e rebaixar e tal? Olha, eu vou puxar a filosofia que você puxou também, né? Só existe o 1 porque existe o 2. Até no campo da descrição aritmética e, portanto, na matemática, é a diversidade que marca a identidade. Né? Se só houvesse 1, ele nem teria como nomear-se. Ele não teria como dizer o que é, porque ele não teria do que se diferenciar. Portanto, a diferenciação, a diversidade, ela não é obrigatoriamente, né, algo negativo. Essa pluralidade de modos de ser humano, aquilo que Agostinho, né, o teólogo africano do século V, chamava de multitude, né, multitude de gentes, isso, sem dúvida, é um valor. A gente sabe que muitas pessoas em situação de refúgio vêm para cá e conseguem se virar mesmo, cantando, dançando, fazendo escultura, fazendo música, pintura. E aí, pensando nisso que o Cortella falou, né, sobre o oceano não ser uma separação, mas uma junção, e o Karnal, que trouxe também a questão da poesia, né, é uma pergunta de ordem utópica, assim, mas de que maneira a arte consegue nos lembrar, mesmo que no plano da metáfora, que, de fato, as fronteiras são ilusórias em algum outro plano, né? E de que maneira essa questão do refúgio tem a ver com esse momento também de secura artística que a gente está vivendo? Luísa, enquanto Léo cantava, ele o fazia no que ele chamou de idioma, né, de origem dele. Eu não domino o idioma que ele usou para cantar, mas a canção que ele fez, ela mexe comigo, ela me emociona, né? Isso significa que ela me toca. A canção faz, a arte, no sentido pictórico, a representação, né? Exceto aquilo que exige de mim uma tradução, como é o caso da literatura, em que eu preciso decodificar aquilo que é mais a impressão que em mim provoca, porque de nada adianta eu pegar um texto escrito em hebraico, ou escrito, usando que o Karnal citava Jesus em aramaico, né, ou em alguma coisa do grego. Eu posso olhar um pouco a beleza do movimento, mas aquilo não me tocará como as artes que mexem com sensibilidades. Essa, sim, tem um caráter de universalidade mais expressivo. Aliás, a ideia de literatura nacional é muito mais forte do que a ideia de culinária nacional, de artes plásticas nacional. Né? Nós não estamos habituados, você, né, que é atriz, sabe disso, o Mohamed também, né, e aqui conosco o Cássio, né, que também tem essa atividade, nós somos capazes de assistir representações teatrais, né, que são feitas em outro idioma e ainda assim acompanharmos. Né? E há ali uma marca do que mexe conosco,
né, que é muito forte. Por isso, o Fernando Pessoa, quando ele dizia que ele cantava o rio da aldeia dele, mas que por isso ele cantava o mundo, mas era o rio da aldeia dele, esse movimento entre o individual e o universal, a arte tem a possibilidade de aproximar, né, com muita força a arte como sendo um outro oceano que nos une.